Pensa só, agosto de 1560. Um parlamento se reúne na Escócia e, bum, começa uma revolução. E não foi uma revolução qualquer não, hein? Foi uma que mudou a religião do país e redesenhou o destino da nação para sempre. E é aí que entra a grande pergunta, né? Como é que um parlamento consegue derrubar a religião de um país inteiro indo contra a vontade da própria monarquia? Parece um quebra-cabeça histórico. Uma assembleia, os famosos 3 estados, peitou a coroa e ganhou. Mas como? Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai passar por cada um desses pontos para juntar as peças e entender como essa loucura toda aconteceu. Beleza, vamos direto ao ponto. A data é 17 de agosto de 1560. O parlamento escocês faz o impensável. Eles simplesmente votam e aprovam uma nova confissão de fé, a protestante. E com isso, rompimento total com a Igreja Católica. E olha, esse ponto aqui é a chave de tudo. É que em outros lugares da Europa, tipo na Inglaterra, foi o rei que puxou a fila da mudança religiosa. Mas na Escócia, não, senhor. Foi o parlamento que tomou a frente. E isso por si só já é uma coisa de outro mundo e, claro, colocou eles em rota de colisão direta com o poder real. Só que essa coragem toda do parlamento não brotou do chão, né? Foi o resultado de uma série de coisas que foram acontecendo ao longo de décadas. A Escócia virou literalmente um barril de pólvora. Só faltava alguém acender o fósforo. Então, vamos dar uma olhada nos 3 ingredientes que deixaram esse barril de pólvora prestes a explodir. Cada um deles é uma peça-chave para entender o que aconteceu depois. Primeiro de tudo, o parlamento escocês já era, digamos assim, bem ousado. Eles tinham uma longa história de bater o pé. Pensa bem, por muito tempo a Escócia teve reis que eram crianças. Então, quem governava de verdade? O parlamento. Isso criou uma mentalidade, sabe? Eles se viam como os verdadeiros guardiões do reino, com direito e até o dever de botar um freio em qualquer monarca que passasse dos limites. Tá, mas quem é que fazia parte desse parlamento? Eram os famosos 3 estados. A galera da igreja, ou seja, o clero, os nobres e os representantes das cidades. Normalmente, quem mandava em tudo era o clero e a nobreza. Mas isso estava prestes a mudar, e de um jeito bem radical. Agora, o segundo ingrediente dessa mistura explosiva, a nobreza escocesa, a galera poderosa, começou a virar protestante. E para muitos deles não era só uma questão de fé, não. Era também uma oportunidade de ouro para desafiar o poder e principalmente a riqueza da Igreja Católica. Tinha muita gente descontente com a Igreja, e os nobres viram aí uma chance. Então, a gente já tem um parlamento que se acha forte e uma nobreza querendo mudar de lado. A tensão no ar dava para cortar com uma faca. Só faltava mesmo a faísca. E em 1559, ela chegou. E aí as coisas aconteceram muito rápido, uma atrás da outra. Primeiro, os nobres protestantes tentaram na paz, pediram tolerância religiosa. Foram ignorados, aí a regente, Maria de Guise, sob pressão da França, resolveu apertar o cerco. A gota d'água, um sermão mega inflamado de um cara chamado John Knox. Pronto, a rebelião virou guerra civil. No final, assinaram um tratado de paz que, olha que ironia, mandava convocar um parlamento, mas proibia que se discutisse religião. Adivinha só o que eles fizeram? E é aí que a gente chega no tal parlamento de 1560. E sério, não foi uma reuniãozinha qualquer. Desde o momento em que se sentaram, o objetivo era um só, o desafio. E aqui tem um detalhe que muda tudo, o número 106. 106 Lords apareceram. Lords eram donas de terras, mas sem título de nobreza, tipo uma pequena nobreza rural. Nunca antes tantos deles tinham participado, e essa galera chegou em peso, mudou completamente o jogo e garantiu para o lado da reforma tivesse uma maioria esmagadora. Para a gente ter uma ideia do quão radical foi isso, é só comparar. Num parlamento normal, a coroa ditava a pauta e os bispos tinham um poder gigante. Mas em 1560, foi tudo diferente. Os bispos foram escanteados e a Assembleia, cheia de nobres protestantes e desses novos lords, simplesmente disse: a agenda quem faz somos nós. E ignoraram completamente as ordens da coroa. E o principal item dessa agenda rebelde? A tal da Confissão de Fé Escocesa. Só que esse documento, ele era muito mais do que um texto religioso. Era uma arma política, pensada em cada detalhe. Dá uma olhada nesse trecho do artigo 24.
Ele diz que os governantes têm o dever de acabar com a idolatria e a superstição. E idolatria para eles era o catolicismo. Sacou a jogada? Com isso, eles estavam dizendo, com todas as letras, que se a governante é católica, ela não está cumprindo o dever dela. E se ela não cumpre esse dever, bom, aí o Puzo tem o direito de se rebelar. É uma justificativa divina para desobediência. E a linguagem não era nada sutil, viu? Era pesadíssima. O artigo 13, por exemplo, basicamente diz que os católicos são assassinos, opressores, idólatras e que não têm fé verdadeira. Ou seja, não era só discordar, era pintar o oponente como o próprio mal. Era uma forma de tirar toda a legitimidade deles, não só na política, mas na moral e na fé. No fim das contas, qual o efeito disso? A confissão de fé se tornou uma peça de propaganda genial. Ela pegou o que era uma briga política, uma queda de braço entre a coroa e a nobreza, e transformou numa guerra santa, uma luta do bem contra o mal. O que nos traz de volta àquela pergunta lá do começo. Como, afinal, o parlamento conseguiu fazer isso? Agora, com todas as peças na mesa, a gente consegue ver o quadro completo. A resposta foi a tempestade perfeita. A gente tinha um parlamento que já se sentia poderoso, uma nobreza que tinha motivos religiosos e também políticos para mudar, e um sentimento geral contra a influência francesa que se misturou com a causa protestante. O parlamento de 1560 foi o lugar onde tudo isso se encontrou e explodiu. E a vitória não parou por aí. Nos anos seguintes, foi esse mesmo parlamento que forçou a rainha católica Maria Stuart a abdicar. E em 1567, eles finalmente oficializaram a Confissão de Fé. A Escócia se tornou de papel passado uma nação protestante. No final, a Assembleia venceu a coroa. E essa história toda da Escócia deixa a gente com uma pergunta que vale até hoje, né? Quando o parlamento e coroa, ou qualquer forma de poder executivo e legislativo batem de frente, quem é que tem o poder de verdade para definir os rumos de uma nação? A história de 1560 mostra que a resposta para essa pergunta pode, literalmente, mudar tudo.